Bom dia, luz do dia! Estamos nós aqui novamente, eu e TT. TT segue ainda não aparecendo para cumprir com o propósito de responder as principais perguntas em relação aos desafios que a minha audiência, vocês, seja aqui pelo Instagram, pelo IGTV, pelo YouTube, aqui na clínica, presencialmente na Lisboa Desenvolvimento, seja todas as minhas alunas do curso 100% online, Be-Light, me passam em relação aos seus desafios na construção do seu Oásis Particular de Paz. E hoje nós vamos falar do tema que as minhas alunas Be-Light relatam corresponder a segundo maior sofrimento ou contexto de ansiedade, medo, preocupações. O primeiro a gente fez uma live exclusiva para as alunas que abordava como realmente sanar e curar as principais codependências emocionais e poder então mais livremente, com mais fluidez, facilidade, alegria e glória caminhar em direção à sua realização, ao seu sonho maior. Hoje nós vamos falar então sobre o segundo tema, mas já não vai ser de dedicação exclusiva para as alunas, vai estar aberto, esse vídeo vai estar aqui no YouTube, no IGTV, separado por perguntas, mas também com acesso a ele completinho, para que cada um no seu ritmo, no seu melhor tempo, possa mergulhar nesse bate-papo, que é um papo de alma profundo, não tem a pretensão de trazer respostas definitivas, mas sim levar a gente a pensar um pouquinho fora da caixa e a compor um pouco melhor sobre a nossa própria complexidade, acolhê-la, gentilmente aceitá-la e estabelecer melhores estratégias de realização. E hoje o tema é muito legal. O tema de hoje basicamente fala sobre o que, TT? Trabalho e família. Trabalho, família, realização, prosperidade. Muitas das minhas alunas mentoradas temem demais não prosperar. Fazer o que ama, não prosperar. Não saber se está fazendo a coisa certa. Não saber se está alcançando a medida apropriada em relação ao trabalho, em relação aos filhos, em relação ao marido, em relação à família. Não saber se as renúncias estão sendo respeitosas, gentis com ela. Não saber se os acordos estão claros, se estão apropriados. Dúvidas, dúvidas, dúvidas e mais dúvidas. Quem aqui nunca teve uma dúvida existencial em relação ao trabalho, atire a primeira pedra. Ou então desista de uma vez de uma experiência ainda mais profunda de alma e de conexão com o trabalho e com o seu chamado e propósito. Então aqui hoje nós vamos bater um papinho, claro, sem esgotar todas as infinitas possibilidades de discussão em torno disso, com as 6 principais perguntas que nós recebemos, e eu espero com isso poder te ajudar a ir um pouquinho mais fundo na toca do coelho. Vamos lá, TT, qual é a primeira pergunta? Então vamos para a primeira pergunta. Gostei do tom de voz, TT. Vamos para a primeira pergunta. Como perceber, sentir que está na posição certa, correta? Uau! Uma pergunta existencial para começar. Como saber se vale a pena viver? O que é a vida final, como diria Marcelo Taz, lá no nosso maravilhoso programa da TV Cultura Provocações. O que é a realização afinal? Como saber se estou no caminho certo do ponto de vista da profissão? Pergunta complexa. Vamos aqui tentar explorar ela um pouquinho desde aquilo que experiencio, que experimento pessoalmente, que testemunho nesses 12 anos de trabalho, mulheres realizadoras testemunhando, conquistando e compartilhando comigo. Eu acho que a primeira coisa é o sentir, é realmente refinar a percepção interior. Como a pessoa se sente no trabalho. Para isso ela vai ter que testar. Acho que a primeira coisa da nossa contemporaneidade é querer ter a resposta pronta antes da experiência, ter a presunção, talvez o orgulho, talvez a vaidade, de chegar à fórmula mágica perfeita antes sequer de ir para o campo de batalha. Eu acho que não tem como saber o sabor predileto de sorvete sem ter ido à sorveteria e experimentado no mínimo 20 sabores. Não tem como se aproximar, como perquirir, como realmente experimentar uma sensação interna de realização e de apropriado caminho profissional se você não acumulou o mínimo de experiências. Eu desejo muito, eu não sei se vai dar certo porque eu não controlo, eu estou já aqui assumindo isso, que o meu filho comece a fazer experiências de práticas profissionais aos 14 anos. Suave, leve, respeitoso. Eu desejo muito que isso soe para ele natural, parte da vida. Que o trabalho seja para ele uma expressão de existência, de utilidade, de entrega, de cocriação de um mundo muito bem melhor. E que ele possa acumular um número de experiências razoável, possível e respeitoso para ele, até ali os 30 anos,
para, tendo então mais ou menos uns 16 anos de experiência, ele poder tatear desde dentro a sensação de tudo feito até ali que mais se aproxima de realização para ele. Porque não tem uma fórmula mágica no sentido de eu dizer que você vai sentir Y ou Z quando você estiver no caminho certo. Mas tem uma sensação interna a partir da experiência, de como você se sentiu ao longo de 16 anos de oportunidades, do que mais te realizou, menos te realizou, o que foi mais fácil para você, o que foi mais difícil, onde você observou maiores habilidades, o que você teve que investir mais tempo, menos tempo, o que você teve de resultado mais extraordinário no sentido de fazer com mais facilidade e ao mesmo tempo entregar um resultado que é percebido externamente como acima da média. Eu acho que você realmente precisa experimentar, você precisa se dar o sagrado direito de acumular um número mínimo de experiências. Então, comece o quanto antes, não tem hora, não tem tarde demais para começar a experienciar múltiplas possibilidades e a partir disso tatear melhor aonde você se sente mais realizado. Mas é claro que se a gente for falar de uma congregação, uma concentração de contextos favoráveis a você estar realizado, nós estamos falando de algo que está alinhado ao seu ponto forte. Eu gosto muito do livro, já recomendei antes lá nos meus áudios gratuitos e abertos que você merece estar recebendo, merece mais do que estar nos meus 10 grupos de lista VIP ali de recebimento de áudio, você merece abrir todos os dias. Lá, há mais ou menos uns 2 meses atrás, eu falava sobre como descobrir seus pontos fortes, né? Se trata de um livro de autoria incrível, que tem um teste ao final, e eu penso que estar próximo do caminho certo de realização, de estar fazendo aquilo que mais te compete fazer, tem a ver com estar entregando os seus pontos fortes. Tem a ver com realmente estar se aproximando daquilo que desde criança você já denotava um certo encanto, uma certa predisposição a fazer melhor e fazer com mais facilidade. Eu acho que tem, sem dúvida, o trabalho do teu propósito, o trabalho da tua realização maior, com maior potencial de rentabilidade, tem a ver com aquilo que você faz e não vê o tempo passar. Tem a ver com o flow, tem a ver com alguma coisa em que você consegue experienciar o ser divino que você é. E desde esse trabalho expressar realmente uma força maior, que vai além da sua própria capacidade individual, que é algo como da experiência da cocriação. Parece muito esotérico, fenomenal, eu aqui falando, mas é algo que um desportista sente com muita naturalidade. Sempre que você está realmente na medida apropriada de esforço e ao mesmo tempo de crescimento, eu quero dizer, quando o elástico não está nem tanto estirado, nem tanto frouxo no sentido do teu esforço, no sentido da medida apropriada, daquilo que te empuxa, do que te envolve, você entra numa sinergia, numa sensação de fluidez que a gente estuda muito na psicologia comportamental como coeficiente de resiliência apropriado. No sentido de você estar fazendo alguma coisa que faz diferença para o mundo, está fazendo num esforço que nem tanto te estressa, nem tanto te acomoda, e que isso basicamente qualquer pessoa praticando um esporte da sua afeição vai sentir. Um jogador de basquete, uma pessoa correndo, eu sinto muito isso pedalando, às vezes sinto isso agora nos meus ensaios aí de beach tênis, é mais difícil que sentir com kickbox. Mas em se tratando de desportistas, é muito comum sentir isso, que é sim uma referência de estar indo na direção correta em relação à entrega do teu talento, do teu propósito e do teu trabalho. Ou seja, para mim, como saber se você está na direção correta profissional, tem a ver com ter acumulado um mínimo de experiências, tem a ver com estar experienciando, testando essa medida apropriada de esforço, como volto a dizer, do elástico, de nem tão fácil, nem tão difícil, movendo-se, desenvolvendo-se em direção a algo que te gera uma sinergia, em que você entrega uma cocriação, mas ao mesmo tempo em que lhe é alinhado com os seus pontos fortes e, portanto, você tende a fazer com mais facilidade e entregar um primor maior do que a média. Eu penso que essas referências aí, 4 ou 3 que eu falei, são boas, são bons testes, mas elas não garantem que você de repente, porque na vida na verdade não há garantias, esteja na direção certa e esteja suficientemente feliz. E esse termômetro interno tem tudo a ver com construir o seu as de paz ao meio ao caos, que é de que mesmo às vezes fazendo a profissão da moda, você eventualmente não sente realização. Então do que vale
ter a validação externa, mas não ter a validação interna? E qual é a medida do equilíbrio entre a validação interna e externa? Respostas exatas não existem, mas aqui eu proponho essa provocação de que estar no caminho certo em relação à sua profissão, em relação à sua realização, é estar encontrando, mesmo que não exato e não permanentemente, uma experiência em que você está numa sensação de realização interna e externa, e num bom equilíbrio. Voltamos a dizer o que já foi dito aí em alguns vídeos atrás. Nem tão refém do resultado que se pode observar externamente, nem tão indiferente, porque você está aqui profissionalmente para co-criar com o externo, desde uma sensação de satisfação interna e de um resultado externo, que é daquilo que você é capaz de resolver de problemas, porque afinal trabalhar é resolver problemas, é entregar valor, é entregar utilidade, é aliviar o sofrimento e a dor e o problema de alguém, e ainda fazer isso com uma recompensa que te soe justa e apropriada, e não parar de testar e aperfeiçoar isso até que você chegue nisso que seja uma satisfação razoável para você, porque eu também não acredito num trabalho que vai te trazer uma satisfação ampla do ponto de vista de uma água que mata a sua sede para sempre. Eu acredito em algo que está sempre te movendo, num trabalho que está sempre te movendo, com novos desafios, novas possibilidades, mas te mantendo vivo, com a sensação realmente de que é possível ir além, tem mais o que fazer, e você ainda brilha os olhos e você ainda expande teu cardíaco quando você pensa nisso. Yupi! Então, bora para a segunda pergunta, Pepe. Ficar num trabalho que não é a sua área, por conta de um bom salário, um bom ambiente de trabalho, seria saudável? Outra pergunta existencial, né? As nossas alunas Bilight, elas estão profundas. Esse papo de áudio diário está nos levando a um lugar legal, um lugar de novas possibilidades mesmo. Saudável, o que seria saudável, né? Bom, primeiro que você estar ou não estar na sua área já fala que você está acumulando um número mínimo de experiências profissionais, que então retoma um pouco do que falei na primeira pergunta, né? Quanto a como saber se está fazendo realmente algo que está alinhado com o teu propósito, que é a tua profissão correta, se assim podemos dizer. Então, estar ou não estar na área, eu acho que já dá um parênteses para uma discussão existencial tremenda, porque quem foi que disse que a gente tem uma única área? Existem estudos que apontam que dentro da longevidade do nosso tempo, que só vem crescendo e que então nos últimos anos cresceu aí para quase 10 anos, nós somos esperados desenvolvermos habilmente, com prosperidade e realização, 3 carreiras. Então nós estamos falando de, no mínimo, como média, falando de algo que média, mediano, mediocridade, já inclui, já engloba 3 áreas. Então minha área, tua área, nossa área, vossa área, muitas áreas. Nós estamos num tempo de transformação tão rápida, tão voraz, que é natural, é fisiológico em tempos atuais, que a minha área seja uma área que ainda não existe. Que é onde eu vá mais me realizar, agregar valor, entregar resultado e ser recompensado por isso, seja algo que eu vou ajudar a criar. Então eu acho que é preciso desconstruir um pouco esse apego da minha área, da primeira formação. Eu venho de uma formação primária, né, clássica de direito. Me formei na Federal, tirei minha OAB ali via mandado de segurança antes de me formar, porque isso na época não era possível, nem sei como está mais isso, né, já se vão muitos anos, aonde logo foi instituído a necessidade de que você exercesse, né, a advocacia por 3 anos para poder realmente se aplicar e estar apto a alguns concursos públicos, nem sei como anda isso ultimamente. Mas então, o fato de eu ter me dedicado alguns anos a essa especialidade faz essa ser a minha única área? Então, eu acho que áreas são áreas para serem exploradas, para serem testadas, para serem cocriadas, em algum tempo serem suprimidas, serem superadas. Eu acho que é preciso olhar para isso. Eu vejo muitas pessoas insatisfeitas com a sua primeira área de atuação, apegadas a isso. Eu penso que pensar em termos da minha área hoje mais gera sofrimento do que realização. Eu acho que nós estamos aqui para descobrir áreas, criar áreas, testar áreas, mas com o desafio, porque é um desafio da nossa contemporaneidade também, de não desistir de uma área antes de um esforço extenuante. Eu acho que o maior perigo da nossa época
não é se apegar a uma área, mas é nem ter feito de uma especialidade uma área para você. Então eu penso que um dos desafios da nossa época e que faz agregar mais valor é você permanecer um mínimo de tempo, de empenho, de esforço, de cocriação, de autoconhecimento, de teste, de validação numa área para você poder fazer então novas experiências. Acho que o perigo é pular de galho em galho, não no sentido de perpassar 3, 4, 5 áreas, desde que você tenha realmente cocriado e feito ali um envolvimento significativo. Mas é você não chegar a entregar valor e se conhecer suficientemente. É você fazer uma experiência tão curta que deixa de ter o potencial de uma experiência. É você, de repente, começar 10 faculdades e não terminar nenhuma. Mas eu acho que uma ou outra você começar e não terminar, legal. É você, de repente, vir a começar 10 projetos e não ficar nenhum ano em nenhum desses projetos. Hello, há aí alguns indicadores que precisam ser olhados, mas um ou outro você abrir mão, ok. Então eu penso que um pouco do desafio da contemporaneidade é encontrar a tua medida de flow. Voltamos a falar um pouco desse conceito que foi também tocado na primeira pergunta, que é de apropriado esforço, que é de você ficar, sei lá o quanto tempo é necessário para cada pessoa de acordo com o projeto que peça de tempo mínimo e de empenho mínimo. Isso não é matemático, isso não é exato. Então, eu cheguei a fazer experiências na área de direito, considerando desde o estágio, 5 anos. Eu tive 5 anos de experiências na área de direito, porque ao longo dos 5 anos de faculdade, que era de meio período, eu estagiei em múltiplas áreas. Então, eu entendo que ali eu fui cocriando um esforço dentro da área judiciária, e da área privada e da área pública. Aí, depois, eu estudei para diplomacia 1 ano e meio. Foi um tempo razoável para mim, para me dar conta de que não era por ali que passava a minha realização. Eu poderia talvez ter me dedicado mais tempo de 1 ano e meio, talvez fosse necessário mais tempo para eu gerar essa segurança e essa validação interna, sim, mas eu me dei por suficientemente informada, externa e internamente, para tomar a decisão de que sim, não era aquilo. E fiquei em paz com isso, nunca foi para mim uma questão existencial. Algumas pessoas me perguntam, Ellen, você abriu mão da diplomacia pelo casamento, porque na ocasião eu estava namorando com meu marido, você não acha que foi um preço alto demais que você pagou? Eu converso muito sobre isso com o André. Primeiro que a decisão de não seguir com a diplomacia, apesar de ter acontecido concomitantemente com estar namorando, não teve como peso maior a relação com o André. Pode ter tido algum peso, porque quem sou eu para dizer que não teve? Era início de relacionamento. Mas, na verdade, foi realmente esse não encontrar na diplomacia, na parte daquilo que eu tive acesso morando em Brasília, dos bastidores e do que eu descobri que era a profissão, diferente do que eu imaginava que era, não encontrar eco com o meu movimento de alma de ajuda humanitária. Eu descobri que para a minha carreira estava mais burocratizada do que eu esperava, para as minhas referências e necessidades. Então, 1 ano e meio foi suficiente. Aí depois eu passei por uma experiência de gestão, onde então eu entrei como advogada para uma empresa de tecnologia de informação e aí eu logo fui convidada para um desafio da área comercial que se acumulou com um desafio da área administrativa e financeira. Foi quando então eu fui até buscar a GV, fazer gestão de pessoas na Fundação Getúlio Vargas para, enfim, me capacitar melhor. Nessa ocasião eu me dediquei a essa experiência por em torno de 2 anos. Foi um tempo para mim mais do que suficiente para entregar resultado, para agregar valor, para ser muito bem remunerada e reconhecida por isso e identificar que ali ainda eu não sentia a realização e o equilíbrio de esforço que eu estava buscando. Então, para mim, aconteceu assim, aconteceu 5 anos na área judiciária, 1 ano e meio estudando diplomacia, 2 anos e pouco na área de gestão para vir para a área de desenvolvimento humano, onde estou há 11, 12 anos. E sinto que essa realização só cresce ao longo desses anos, aqui nessa área. Então, veja, não tem uma métrica de tempo, mínimo de tantos anos. Não tem uma métrica de chancela externa, porque do que dependesse de opiniões externas, eu jamais estaria na área que estou hoje. E quando eu me redirecionei para a minha área, isso além de não estar na moda, isso era altamente percebido como mal remunerado. E então eu não tive grandes incentivos externos a isso. Eu tinha o que parecia ser, aos olhos dos outros, muitos talentos da área jurídica, então as expectativas em torno de mim para as carreiras públicas era muito grande em termos de concursos públicos. E assim, tudo que não sonharam para mim,
era eu vim para a área de desenvolvimento humano até por desconhecida demais que era, fosse para mim, fosse para familiares, fosse para pessoas próximas que até então eram pessoas da área jurídica. Então eu não posso dizer que a referência de troca de área, de suficientemente esforço, esteja em nada matemático, em nada exato. Mas sim, eu posso dizer que existe uma medida do que você valida interno e você também tem de validação externa. Como diriam os filósofos, né? Nem tanto orgulho que você olhe só para suas referências, nem tanta vaidade que você olhe só para as referências externas. Uma medida, uma dança de cocriação, de como eu me sinto e do que eu sou capaz de entregar de impacto para o outro. E a pergunta era se é saudável eu estar exercendo um trabalho em algo que não seja a minha área. Então, eu penso que a gente conseguiu dialogar um pouco sobre a questão da área. E agora vamos dialogar um pouco sobre saúde, sobre ser saudável. Eu acredito que de acordo com as feridas que a pessoa tem, de acordo com as heranças, com as memórias, com os padrões de repetição, com os seus karmas, e aí a gente vai poder entrar em inúmeros vieses aqui de filosofias e de correntes também religiosas, espirituais para poder falar, e eu quero ficar na superficialidade, porque senão a gente vai tornar todo bate-papo para isso, e não é o caso, pelo menos não agora. Eu penso que o saudável tem a ver com uma fase de vida também, com a fase de vida, com a sua necessidade de desenvolvimento. Por exemplo, o que para mim era saudável quando eu não tinha filho, deixou de ser saudável quando eu passei a ter filho, em termos de esforço, em termos de preços justos, percebidos como honestos a serem pagos. Então, eu acho que é muito saudável, mas aí eu vou deixar isso não respondido para a gente não fazer dessa pergunta e dessa análise todo o tempo nosso aqui. Eu acho que pode ou não, a depender dessa cocriação de interno e externo, ser muito saudável você estar voltado a um projeto onde você se sente feliz e ainda agrega um benefício macrofamiliar para filhos, para marido, por um tempo que te gere sinergia, te gere flow. E que pode não ter sido uma área inicialmente idealizada e sonhada, mas uma área nova, descoberta, ou então uma área temporária. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos falar de uma esposa ou de um marido que acompanha seu respectivo parceiro para uma mudança de cidade, para atender a um projeto, e que se sabe que é uma experiência pontual, às vezes 2 anos, às vezes 5 anos. E a pessoa faz uma pausa, que vai em acompanhamento, seja marido, seja mulher, acompanhando quem está indo para essa nova fase de profissão que pede uma mudança territorial. Suponha que essa pessoa faz uma pausa na carreira dela, que a carreira dela não é passível de ser continuada lá no local onde vão, seja pelas razões que forem. E que essa pessoa, então, nesse período que ela espera estar ali, de 2, 5 anos, ela se envolve em uma outra área que ela diria inicialmente que não é a área dela. Quantas são as variáveis em torno disso? São muitas. A gente gostaria de respostas simples, né? Eu penso que todos nós temos uma criança interna querendo respostas simples, mas a vida é muito mais complexa do que uma parte nossa gostaria. Pode ser que numa ocasião dessa o que era temporário se torne definitivo e a pessoa que foi para passar 2 anos fique lá o resto da vida. Pode ser que a nova área em exploração do companheiro, da companheira, se torne a sua maior paixão e ela descubra que ela gosta mais disso do que a primeira área. Pode ser que tudo corra conforme planejado e eles vão e eles voltam em 2, 5 anos e essa pausa equivale a um grande ganho para um projeto familiar, eles se rentabilizam maravilhosamente bem com isso e a pessoa volta e ela retoma a área dela com agora um incentivo, uma ajuda financeira muito maior e ela bomba muito mais. Quem pode dizer? Só Deus. Então eu acho que mais vale é viver. Se entregar com coerência, trabalhando pela coerência interna e externa, que volta a dizer, ela não é estática. Eu não acredito que ela possa ser estática, porque eu acho que aí seria morrer, não seria viver, né? Quando a gente vai lá fazer o eletroencefalograma, o cardiograma, estar vivo é estar pulsando, né? Cima e embaixo, pum, 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 e quando faz, significa que morreu. Eu penso que o desafio do saudável, o desafio de sentir-se na área certa, de profissão ou da vida, é estar numa oscilação que você pouco a pouco vai construindo e que não para nunca,
de que o teu alto não seja tão longe da tua média, nem tão baixo, tão longe da tua média. Mas sim, você oscile, você pulse, você vive, você aprende, você erra, você acerta e você avança e você vive. Dias melhores, dias piores, mas na medida da evolução, que os dias piores não sejam, se possível, naquilo que se controla, porque quanto não se controla disso, né? Tão longe da sua média, que você consiga construir uma consistência, uma congruência, uma coerência de realização e esforços, que o teu ápice de realização é muito legal, mas a sua média é muito legal. Que o seu vale, o seu momento pior é triste, é difícil, mas ele ainda te dá alguma margem de sanidade mental, que te aproxima da média, da sanidade que você sustenta na normalidade do teu dia a dia, da tua vida. É um desafio existencial, complexo de construir, mas eu acredito nele, trabalho por ele, vivo por ele e trabalho para multiplicar isso no maior número de pessoas possível e vejo que tem acontecido para muita gente, variando, ora no pico, ora no vale, mas a cada ano numa congruência, numa consistência, numa coerência que eu chamo de média desse pulso da vida, cada vez melhor, cada vez mais estável dentro da oscilação natural da vida. Vamos para a terceira pergunta, mas o que eu quero mesmo, eu estou sonhando, meu novo sonho nesse projeto de Papo de Alma Profundo, respondendo sem parar, sem vacilar a todas as principais perguntas, é mostrar para vocês a cara da TT. A cada pergunta, em nome de vocês que a TT faz, ela faz assim: ficou bom, hein? Clareou, hein? Ficou bom. Muito bom, TT. A TT me anima, a TT é minha animadora a continuar realizando essa missão. Então você, por favor, me conta, curte aqui, compartilha e me fala o que está agregando de maior valor para você esse bate-papo, o que você mais gostou até aqui, o que você gostaria de ver por aqui, qual é o tema, qual é o desafio, qual é a dor, qual é o sofrimento que você gostaria de abordar, com que dúvida, e vamos juntos se organizar para melhorar isso aqui cada vez mais. Bora, TT! Terceira pergunta. A terceira pergunta é: como eu identifico os sinais de que estou realmente realizada? Que já foi até um pouco Respondi. anteriormente. Legal. Com o trabalho que exerço, Legal. sabendo que o estresse é algo inevitável. Ah, então a única coisa que a gente não bateu um papo até aqui foi sobre o inevitável estresse. Vamos falar do inevitável estresse fazendo um trabalho que se ama, então. Vamos partir do pressuposto que do que foi dito até aqui, a gente já conversou um pouquinho, bateu um papinho legal sobre fazer o que se gosta, como saber, sobre, enfim, construir uma média em relação ao interno, ao externo, sobre área, sobre saudável. Vamos falar agora do inevitável estresse. Como a gente oscila, tem um nível de estresse que ele está presente no apropriado esforço. Porque para não estressar nada, teria que estar deitado. Teria um estresse mínimo no sentido da própria função fisiológica, do gasto energético para sobreviver sob uma cama. Mas, de qualquer maneira, quando a gente está aqui levando em consideração trabalho, estresse, ansiedade, preocupação, eu penso que a medida do estresse também é o mais importante do que a busca por algo que não estressa, porque existe muito essa ilusão. Quando você está num vale de estresse, naquele pior momento da sua vida de estresse e ansiedade, é mais fácil se iludir com uma opção profissional, com um sonho mais amado de realização profissional, onde não haja nenhum estresse. Como se eu pudesse sair do absoluto vale para o absoluto pico. E aí são nossos sonhos ilusórios da vida, né? Dito isso, feito esse recorte de que nem tanto vale, nem tanto topo, quanto ao que seria o estresse saudável, que remete um pouco ao que conversamos na última pergunta, eu penso que o desafio é estar num estresse que não te paralisa. Exatamente como o medo, como falamos já em alguns vídeos sobre o medo. É estar numa medida de estresse inevitável na inovação. A única maneira de você não estar sentindo uma certa ansiedade, um certo medo, é estar fazendo sempre mais do mesmo, sob as mesmas circunstâncias. E aí eu penso que o nível de realização também vai diminuindo, porque aquilo também vai se automatizando em um nível que deixa de demandar esforço, deixa de estressar como um dia estressou, mesmo que algum estresse sempre vá haver, e aí você deixa de se sentir vivo, cocriando, inovando, expandindo, crescendo. Eu acho que crescer dói.
Eu acho que educar traumatiza. Eu acho que viver é se traumatizar, é doer. Mas é também viver alegremente, é também desestressar. Eu acho que o segredo é a medida. Eu acho que o segredo é encontrar um ritmo de trabalho que te estresse, mas não te adoeça. E que você nele consiga criar os momentos de pausa necessários para se reabastecer. Agora, qual é a medida? Depende da fase, depende do objetivo, depende da tua resposta biológica. De acordo com a hereditariedade, de acordo com a sua alimentação, de acordo com os seus hábitos, você vai suportar mais ou menos estresse. De acordo com tua fisiologia. Eu suportava alguns estresses que hoje eu não suporto, em compensação hoje eu suporto alguns estresses que antes eu não suportava, pelas minhas escolhas e pelos meus hábitos que eu venho construindo nos últimos 10 anos. Existem estresses físicos que hoje eu suporto muito melhor do que com 20 anos, por incrível que pareça. Pelo preparo físico hoje muito melhor que eu tenho, pela dedicação que hoje eu faço nisso, porque eu acredito nisso como um veículo, como um meio de realização de vida. Eu acredito que para dar conta do que eu quero como propósito, eu vou precisar de muita saúde, resistência, disposição, ânimo, então eu invisto nisso. Porque eu espero e vivo nessa esperança, e não há realismo que me roube, me tire, de que com a tecnologia toda à disposição e com tanto que eu gosto, que eu quero viver para cocriar, eu espero viver com até 120 anos. Eu quero. Eu penso que trazer isso como objetivo faz eu querer viver muito bem, me preparar muito bem agora. E isso é uma graça da qual eu não abro mão. Isso me dá um ânimo, uma alegria, uma energia do qual eu não abro mão. E eu tento vender esse sonho para os meus pais também. Gente, bora que a medicina está evoluindo, dá para viver até 120 bem, viajando, mas precisa trabalhar hábitos. Então, assim, hoje eu suporto estresses físicos que realmente, em termos de condicionamento, de peso, de carga, de horas sem dormir, com 20 anos eu não suportava. Resultado das minhas escolhas. Mas, em compensação, tem estresses que eu suportava, sociais, lá com 20 anos, para adequações, para reconhecimento e pertencimento, que hoje são intoleráveis para mim. Alguns preços e nãos que eu dizia para mim mesmo, para dizer sim para os outros aos 20 anos, para ser reconhecida, para pertencer, para provar que eu era capaz, eram suportáveis. E hoje, se eu tento um pouco, passo mal. Fiquei frouxa para isso. Fiquei muito mais frouxa do que eu era para agradar em demasia os outros. Eu fico feliz com essa frouxidão, porque ela tem me levado para um lugar de mais realização. Mas ela é perigosa, né? Voltamos a dizer, quando você atende exclusivo e unicamente a você, por orgulho. Quando você atende puramente aos outros, pura vaidade. É um desafio. É um desafio a métrica, a medida do estresse, a medida do contemplar-se ao outro, é um desafio contínuo. E aí, tudo que a gente disse até aqui, em todos os vídeos, e no que eu disse ainda nesse vídeo, em relação ao pulso, e à medida, e ao esforço apropriado, ao elástico, nem tão frouxo, nem tão esticado, se aplica ao estresse. Então, se aplica o estresse, mas a medida da percepção interna de quanto estresse é saudável, do quanto vale a pena, do quanto é inevitável, ele está inevitavelmente ligado ao teu objetivo, né? Como meu objetivo com 20 anos era muito diferente do de hoje, com 36, dependendo de que ano você assiste esse vídeo, estamos em 2019, nesse momento que gravamos, em julho, já se passaram 16 anos, os meus objetivos mudaram muito. Aos 20 anos, tudo que eu queria era assim como eu quero hoje, mas hoje eu quero de uma maneira diferente, era ser amada, era ser aceita. Hoje eu quero ser amada, eu quero ser aceita, me componho, mas num nível de muita autogentileza, de muito autorrespeito, muito diferente do que eu era capaz de perceber com 20 anos. E isso muda tudo. O objetivo muda tudo, a maturidade, a percepção muda tudo. Por isso que eu acredito tanto na educação, no desenvolvimento, nesse bate-papo, em gerar mais informação na internet, presencialmente, aonde eu for, porque eu tenho me transformado e me realizado muito através disso, tenho sido um instrumento de realização e de ajuda para muitas pessoas nesses 20 anos de estudo, 12 anos de trabalho nesta área especificamente. Eu acredito que quando você se educa, quando você tem acesso a novas possibilidades, novas informações, o estresse muda. Eu acredito que o objetivo muda. E a maneira como você cocria a medida apropriada de esforço também muda.
Então, bora para a próxima pergunta, TT. Nós estamos meio diferenciados aqui, porque na verdade nós estamos aqui recapitulando muitas horas depois, né, TT? Que o trabalho não para. A gente respondeu um monte, tinha muita coisa para resolver. Estamos voltando horas depois, mas estamos aqui, né, TT? Estamos sim. Para mais uma dúvida. Mais uma pergunta? Qual é a pergunta? Sim. Porque todo mundo quer saber como ganhar dinheiro trabalhando numa coisa que gosta, ter prosperidade. Sagrada prosperidade? Já dizia o Karnal que, na verdade, a nova teologia da contemporaneidade, uma delas, a segunda delas, tem um material super interessante sobre isso nos cafés filosóficos disponíveis lá no YouTube. É a teoria, é a teologia da prosperidade, muito atribuído às pentecostais, mas não somente, dizendo que essa é a nova visão que a gente tem de Deus, né? De um Deus próspero, um Deus bom, de que se você realmente faz a sua prática espiritual, você vai prosperar. E que a teologia tá para trazer alento, tá para trazer respostas existenciais, para prometer felicidade genuína, verdadeira. Então essa é uma pergunta também complexa, nossos papos tão profundo para valer, estamos honrando o nome, né, a proposta desse papo de alma que profundo você tem hora para acabar. Que é de que, assim, como conquistar a prosperidade em primeiro lugar, né? Isso tem a ver com fazer o que gosta? É possível ganhar dinheiro fazendo o que gosta? Tem tanta gente falando sobre isso, porque de fato esse é um movimento, uma nova onda, né? Essa coisa da busca da prosperidade na espiritualidade, de como prosperar através da espiritualidade. É possível? Isso se comunica? Dinheiro não é pecado? Dinheiro não é sujo? Não está lá na Bíblia, né? Que os pobres passarão, é mais fácil um camelo passar ali pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino do céu, né? São tantas as questões. O fato é que tem toda uma ressignificação do pecado, da avareza com a evolução humana, tem toda uma ressignificação da relação com Deus em nosso tempo, de um Deus bondoso, generoso, que deseja o bom para você, e tem toda uma ressignificação da riqueza. Porque tem realmente, não obstante tanta evolução, tanta ressignificação, a remanescência de muitas crenças em torno do dinheiro, porque é algo muito vital, né? Sexo, poder e dinheiro estão umbilicalmente ligados com a história da humanidade. Até Hobsbawm tem um livro bárbaro sobre isso. Quando eu estudava para diplomacia, nós estudávamos muito a história em torno disso. O Hobsbawm tem toda uma sequência de livros falando sobre isso, eu recomendo. E tudo que diz respeito a dinheiro diz respeito muito aos capítulos de importância da história das famílias e, por consequência, da história da humanidade. Mas o que aqui nós estamos querendo dizer é que, bom, tem muita coisa mudando sobre isso. E não obstante as pessoas já pensem muito diferente, elas ainda sentem muita escassez, pulsam muita escassez. E, paralelo a isso, reproduzem muitas memórias familiares sobre escassez. Então, eu atendo inúmeras pessoas e eu me deparo, na minha própria história comigo mesmo, com ainda muitos resquícios de hábitos, de pensamento, de coisas com as quais eu não concordo. Eu simplesmente tenho convicção absoluta que dinheiro é para todo mundo, eu desejo que todo mundo seja próspero, abundante, fazendo o que ama. Eu acho que essa é a lei universal, eu acredito que esse é um desejo de Deus para todos, mas eu me pego e vigio isso em mim, algumas vezes tendo hábitos de escassez. Medos, receios de escassez. De onde vem? Se eu estudo tanto ampliar horizonte sobre isso, vem dos meus movimentos inconscientes, vem das minhas heranças, vem do meu DNA, de tudo aquilo que carrego de memória em relação a toda a dificuldade que os meus ancestrais viveram com escassez. Então, assim, eu penso que o primeiro trabalho de toda uma vida é manter a vigília, manter a prática de presença em relação ao que você de fato manifesta em termos de pensamentos, palavras, emoções, imagens e ações quanto a dinheiro. Escarafunchar, é pesquisar em si o que ainda resta de escassez. Porque enquanto a gente está ainda com padrões repetitivos, crenças limitantes sobre prosperidade e abundância, sobre o dinheiro, e isso leva um tempo de transição, né, entre você trazer tudo que você traz da infância e da adolescência em relação ao dinheiro, tudo aquilo que você descobre e resolve, decide pensar, mas aí você está pensando diferente, mas você ainda está
com hábitos velhos. Então, até você ir se trazendo por completo para essas novas decisões sobre prosperidade, a vigília é mais importante ainda, porque, na minha opinião, enquanto você sustenta hábitos de escassez, não obstante você tenha muito potencial de ser muito próspero fazendo o que você ama, o seu hábito não é coerente com isso. E eu acredito que o universo, ele é muito justo no seu dar e no seu receber e na sua coerência, seja vibracional e energética, seja naquilo que ele te oferece de resultado daquilo que você planta. Se você planta hábitos de escassez, você colhe hábitos de escassez. Não obstante, você faça com muita paixão e muito amor algo muito útil. Então, eu penso que o passo número 1 para a prosperidade é realmente a resolução das incongruências e incoerências nossas em relação àquilo que reconhecemos, que ainda pensamos, que ainda sentimos, que ainda fazemos, que ainda visualizamos sobre escassez. Eu procuro, pelo menos uma vez ao dia, no meu ritual da noite, revisar o que foi naquele dia que de fato eu pensei, eu senti e eu fiz desalinhado à prosperidade e abundância. O que foi que eu ainda produzi de vibração de escassez? Foi em qual palavra, foi em qual exemplo que eu dei, foi em que pensamento que eu tive, para estar atenta a isso e para estar buscando uma racionalização, né? Um contrabalanceamento do que haja de resquício de escassez. E eu vou dizer aqui o que eu penso que a maioria já pensa, mas ainda não vive, ainda não sente. Primeiro que existem muitas explicações sobre esse trecho bíblico de que é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que o pobre. E a interpretação com a qual eu fico, com a qual eu acredito, é que isso tem a ver com realmente, com rico, né? Tem realmente a ver com o exercício de humildade, que é um convite a ser mais fácil humildemente, de joelhos dobrados, como precisa estar o camelo para passar no buraco da agulha, que é a representação do muro, lá da região que se tratava esse trecho bíblico. É necessário um exercício de humildade, de dobrar os joelhos, como o camelo faz para passar no buraco da agulha, que é esse muro para entrar no reino do céu. Eu acho que não tinha nada a ver com dinheiro. O que se queria colocar ali é que não se pode servir ao Deus do dinheiro servindo conjuntamente a Deus. Você deve primeiro, né, sobre todas as coisas, buscar a Deus, e aí a prosperidade há de vir como consequência, não inverter a ordem. Isso é o que eu acredito. Eu acredito que se você está alinhado à vontade de Deus, à luz divina, amor divino, poder divino, presença divina, em primeiro lugar, a prosperidade é uma denotação, é uma confirmação do seu alinhamento. Eu acredito que quanto mais alinhado você esteja com o propósito de Deus para você, mais próspero você está, em múltiplos níveis, não só financeiro. Mas então por que algumas pessoas más prosperam? Eu penso que isso tem a ver com outras leis também, com lei de plantar e de receber, com dharma, com outras questões. Eu realmente acredito que o dinheiro é uma manifestação energética de um plantio prévio feito, seja um plantio de alinhamento com a luz, o amor, o poder e a presença divina, seja um plantio de generosidade, de uma pessoa, de repente, do ponto de vista da ilicitude, de repente está sendo muito generosa, mesmo dentro de um contexto amoral e antiético lá, para os crivos de valor sociais que a gente tem. Eu não concordo, né? Não quero polemizar e entrar e aprofundar nesse mérito. Eu não concordo que seja correto. Eu não estou fazendo apologia a isso. Mas eu acho que tem muita gente que pratica ilicitudes e é muito generoso. Lá para a sua comunidade, lá para os seus afins, para os seus familiares. E eu penso que a prosperidade está intimamente alinhada com a generosidade, além de outras coisas também. Então, quanto mais generoso você é no sentido de dar, mais generoso o movimento de contrapartida, de colheita é com você, seja do ponto de vista financeiro ou de qualquer outro. Então, eu penso que, em primeiro lugar, se alinhar com a prosperidade tem a ver com alinhar realmente as suas crenças, os seus pensamentos, palavras, emoções, imagens e ações com prosperidade e abundância. Tem a ver com você se colocar em confluência com o propósito de Deus. Eu acho que quanto mais alinhado você está, mais próspero. Então, quando me falta alguma coisa, seja dinheiro ou o que for, eu logo me coloco em vigília da onde eu posso estar fora do desígnio de Deus para mim. Porque eu realmente acredito, mas aí é uma fé minha, que todos podem e devem ser prósperos e abundantes. E que quanto mais você plantar apropriadamente, mais você vai colher apropriadamente, tudo inclusive dinheiro. Que todo mundo pode melhorar. Mesmo que não dê tempo, de repente, em uma vida de todo mundo ficar milionário, todo mundo pode prosperar.
pode melhorar, ir para um patamar melhor de acesso, de recurso, em todos os níveis. Eu acho que isso é o que a gente deve se propor. Inclusive, fala o Karnal que essa é uma outra teologia da contemporaneidade, a teologia do empreendedorismo. Ele tira a maior onda, faz o maior sarro, bem como do gênero dele, dizendo que agora tudo é uma questão de empreendedorismo. Se você pensa em termos de empreendedorismo, você então é o responsável pela sua realidade tal qual é, e depende só de você. Então eu vejo como um movimento, sim, como uma onda interpretativa da realidade, e eu vejo que, bom, se então você trabalha a prosperidade nesses níveis, que tem aspectos energéticos, tem aspectos emocionais, mentais, fatídicos em relação a hábito, aí se você realmente, quanto mais você faz uma coisa que é do teu talento, que é da tua habilidade, que você coloca empenho, esforço apropriado, que a gente já falou nas outras respostas, que você realmente olha para o equilíbrio entre as necessidades internas e impacto real externo, se você vai calibrando e regulando isso, o dinheiro é só um dos termômetros, mas ele há de vir. Agora, existe um medo muito grande de que ele não venha, e isso já fala das crenças. Porque quando a gente está pulsando o medo de que o dinheiro não venha, por mais que isso esteja alinhado à história, ao trauma da minha família, a um padrão repetitivo, eu já estou dizendo que eu estou mais no medo do que na confluência da prosperidade, da abundância, da luz, do amor, do poder da presença divina, do que realmente na entrega e na aceitação e na confiança de que a abundância é para todos, a prosperidade é para todos, ainda que mais ou menos, ainda que as comparações façam muitas pessoas se perderem no caminho. Então, assim, é possível fazer o que se ama e ainda prosperar, ainda ganhar dinheiro? Eu acho que é o nosso principal desafio de empreendedorismo nessa dimensão e nesse tempo. Eu acho que é para isso que todo mundo nasceu. Eu acho que é isso que mobiliza muitas pessoas a viverem, a dormirem, a acordarem, a fazerem o compromisso de um dia melhor do que o outro. Eu acho que esse é o caminho, independente de onde ele leve cada qual na sua possibilidade maior. Eu acho que o caminho é esse, é realmente co-criar contínuo, entusiasticamente, com tudo que a gente já falou aqui antes, maneiras, inovar possibilidades de sim assumir responsabilidade por agregar valor interno e externo, riqueza, prosperidade e abundância fazendo o que se ama. Mas, Elinha, eu estou tentando, eu não estou conseguindo. Eu tenho conseguido ganhar dinheiro só com coisas que eu não gosto, só com coisas que me violentam. Isso, com toda certeza, pode ter a ver com um padrão de repetição, de memória familiar, porque eu não sei vocês, mas eu cresci com meu pai com toda a generosidade e melhor das intenções, dizendo que dinheiro não dá em árvore, e que realmente dinheiro é uma coisa difícil, árdua, dura, e que é preciso suar e sofrer para ganhar o seu dinheiro sagrado, honroso e bonito, e abençoado por Deus. E é um desafio contínuo para mim ressignificar isso. Porque quantas vezes eu me observo tendendo a passar do limite do esforço. Eu tendo a fazer um esforço como a mais do que o meu 1/3, do que os meus 33,33% que me compete. Porque muitas vezes eu tendo a desconectar com a vibração da prosperidade e abundância. E entender que se eu não passar do limite, se eu não fizer um extra max stress, não vai vir. Porque isso pulsa nas minhas células. Eu cresci ouvindo isso. Tipo, é suado, dinheiro é suado. Se eu não estiver suando, às vezes eu não paro. Mas eu observo, aceito que isso ainda existe em partes em mim e renovo meus compromissos. Tá, aqui, aonde eu estou passando o limite? Estou passando aqui. Como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso vir por um esforço mais gentil, adequado, apropriado, necessário, constante, consistente, mas sem de repente fazer disso um estresse adicional do que é a confluência da prosperidade e abundância, do que é o compromisso de quem acredita que se você fizer o seu 1/3 é mais do que suficiente para que Deus faça o 1/3 dele e para que a roda gire e para que a prosperidade e a abundância chegue. Eu acredito muito nisso. Claro que também acredito que isso envolve outras coisas, tá? Que nós estamos falando de que é o aspecto da principal dúvida das minhas alunas, que basicamente é o medo de não prosperar, é o medo de não conseguir. Eu acho que se você inova constantemente, você faz que dar certo, você vai prosperar. Você vai prosperar se assim comprometida a melhorar suas crenças, seus hábitos e sua coerência, o máximo que você puder.
E aí, prosperidade tem a ver também com outros padrões mentais que eu também trabalho muito em mim, acho que enquanto houver vida há que se trabalhar sobre realmente melhores investimentos, melhores escolhas. Eu estava vendo hoje uma postagem, meu marido que me mandou, porque a gente conversa muito sobre isso e busca realmente ampliar nosso mindset sobre isso para ressignificar melhor as memórias que trazemos como herança das nossas famílias. E estava vendo uma postagem dizendo que em 2015 um iPhone 10 não existia. Tá, mas o iPhone da moda custava R$4.900. E esse mesmo investimento, se eu não me engano, em ações da Magazine Luiza equivalia lá a não sei quantas ações. Ok, não lembro, tá? Mas que hoje, esse quantitativo de ações da Magazine Luiza, 4 anos depois, está valendo mais ou menos R$800 mil. E que o iPhone de quem comprou em 2015 está valendo R$1.500. Então parece que quem optou tendo esse recurso e investir no iPhone, perdeu dinheiro. Parece que quem pegou esse mesmo investimento e investiu em ações da Magazine Luiza, parece que ganhou algum dinheiro. Eu não lembro exatamente o valor, mas é uma coisa bem estratosfericamente diferente. Então, eu acho que tá nessa confluência, né, de pensamentos, palavras, emoções, imagens e ações de possibilidade, de quem acredita que merece, de quem trabalha o melhor das suas possibilidades, te leva a, inclusive, informações, pessoas, opções que vão realmente te dar melhores oportunidades. Aí é uma questão de você trabalhar consistentemente o seu alinhamento. Então, la última pergunta. A última pergunta. Conseguindo um trabalho próspero, né? Que todos merecemos. E como conciliar isso, ter o trabalho próximo, mas sem que isso afete o lado familiar, de estrutura, de harmonia. Perfeito. Agora eu vou aproveitar então para descer na toca do coelho de uma vez. Já que vocês gostam desses papos, vamos lá. A gente já falou em vários vídeos sobre a questão do chegar ao sim consigo mesmo. Eu já falei inclusive no vídeo que está na íntegra lá no YouTube, se Deus quiser, tá? Às vezes a internet não me ajuda. De como conciliar a realização, de como ser uma mãe realizada com uma profissional realizada, eu falei muito sobre isso, que é dessa questão de como chegar a um sim consigo mesmo, de como trabalhar realmente o alinhamento de necessidades da mãe, da esposa com a da profissional, de como alinhar isso interna e externamente, do quanto a comunicação pacífica é um recurso, a comunicação não violenta, do quanto olhar para as necessidades de todos os envolvidos e estabelecer possíveis caminhos que contemplem a todos, mesmo que não concomitantemente, é um exercício de civilização, de civilidade, é desafiante, é uma proposta de inovação para a nossa época, do quanto nos falta exemplos de quem o faça. Entrei no mérito de muitos detalhes disso no tangente à maternidade conciliada à profissão, à prosperidade e à melhor possível harmonização. Nesse vídeo eu inclusive falo muito do quanto se a mulher não tiver um exercício profissional que atenda a necessidade dela, buscar uma harmonização por si só já não é produtivo. Porque se ela não chegou a uma realização pessoal, profissional, de alinhamento, de prosperidade, de utilidade, de talento, quanto mais ela chegar com o marido e com o filho. Aí, se você não chegou ao sim com você primeiro, a coisa se complica mais. Então, o primeiro trabalho é na sua autorrealização, é no seu alinhamento, para depois fazer um trabalho externo. Mas também eu quero aproveitar o ensejo para falar de uma outra coisa, para falar que assim, eu penso, volto a dizer, eu falei em parte disso em outros vídeos também, que existe muito uma ilusão do que seria uma harmonia perfeita. Uma referência de um ideal, de um sonho de constância em relação a um acordo inquebrantável e sustentável pela vida inteira. Eu penso que é preciso desconstruir isso. Que isso torna mais leve, mais fácil e mais fluido o viver e recontratar do dia a dia. E que de acordo com a fase da vida, da família, da idade do filho, as necessidades mudam drasticamente e, por consequência, vai mudar também os pontos de equilíbrio e de harmonia
com o marido, com o filho, com a rede de apoio. A gente entrou bastante no mérito lá naquele vídeo sobre estratégias, sobre como conseguir isso. Eu penso que atende, inclusive, em relação ao marido, em relação aos demais envolvidos da família, a mãe, o pai, todo mundo que possa estar servindo de apoio familiar ali, toda a rede de apoio, seja no cuidado com os filhos, seja no convívio familiar. Então aqui eu quero aproveitar para falar de uma outra questão, para falar que, bom, de modo geral, nós estamos reproduzindo com o nosso filho, com o nosso marido, com nossos pais, as feridas que nos passaram na infância, a nossa criança ferida. Nós estamos reproduzindo, tenho falado muito sobre isso nos áudios dessa semana, da nossa lista de áudios aí de WhatsApp gratuito e diário, sobre as 5 feridas da alma, sobre o quanto a gente traz como memória, a gente traz, seja para quem acredita em outras vidas, seja para quem está falando de uma influência de antepassados, a gente traz como que uma dor essencial. E aí a gente está falando nesses áudios de que a experiência da criança na primeira infância, ela já marca isso. Que os traços físicos nossos, tom de voz, preferência, postura, estão comunicando nossas principais dores, traumas, feridas da criança ferida, da história humana ferida. E também, por consequência, estão comunicando nossas principais máscaras, estratégias de sobrevivência, de adaptabilidade. E aí o que acontece? É muito mais salutar para falar em harmonia, pensar em como eu reconheço as minhas feridas e assumo responsabilidade por elas, por essa transformação interna, por essa cura, do que em simples estratégias externas de harmonização. Já que eu falei um monte de estratégias externas de harmonização no outro vídeo, eu gostaria de encerrar esse papo de alma profundo falando, se você quer mais harmonia nas suas relações interpessoais, além de se utilizar de comunicação pacífica, comunicação não violenta, de negociação e arbitragem, de como chegar a um sim consigo mesmo, pensa em como você, gentil, honrosamente, no seu melhor tempo, no seu melhor ritmo, pode assumir responsabilidade por curar suas feridas. Porque, na verdade, todo e qualquer desafio de relacionamento que a gente tem fora é um espelhamento da ferida que a gente tem dentro. Então, não dá para compreender, para empatizar, para solidarizar, para ser mais compassivo, para ter mais compaixão pela limitação do outro, pela necessidade do outro, se você não estiver cuidando das suas feridas. Não dá para falar em você conseguir os melhores acordos possíveis de realização profissional, financeira e familiar, se você não estiver consciente dos seus padrões de defesa e do quanto que você enxerga no outro é uma reprodução da sua ferida, da sua máscara. E que o trabalho todo é primariamente com você. E aí, se você estiver, então, ainda num padrão de vitimismo, de responsabilização externa, de achar que é teu marido que te atrapalha a prosperar, que é teu filho que te impede de ganhar dinheiro, que foi os planos da família que te impediram de, enfim, cumprir com o teu papel e propósito na vida, aí, meu amor, começa começa com amor, a fazer a sua transformação interna. Vai lá pro livro da Lise Bourbeau, pega o livro das 5 feridas da alma, pega vídeos no YouTube em relação a isso, pega meus áudios e realmente investe em entender quais são suas principais e primárias feridas, traumas, quais foram então os mecanismos de defesa inconscientemente desenvolvidos por sobrevivência, por realmente possível gentileza à época. Observa na sua vida o quanto isso se repete e investe em, primeiro, dar-se conta disso, segundo, ir realmente ressignificando esse modo de operar na vida, que inconscientemente é pela máscara, mas conscientemente pode ser pela gentileza, pode ser pela comunicação pacífica, pode ser pela compaixão. Não é simples. É um trabalho para a vida inteira, mas é um trabalho que dá resultado. É um trabalho que dá resultado mais ou menos lento, porque depende do comprometimento, da entrega, do envolvimento, do confundo se descer na pata do coelho. E é um trabalho que tem uma coisa incrível, que eu testemunho nesses 12 anos trabalhando com mulheres realizadoras, que ele se reproduz no filho. Como as feridas estão marcadas nos traços físicos, quando você cura elas, camada por camada, são infinitas e múltiplas essas camadas, mas as feridas são curáveis, você muda os traços representativos.
Então a Lise no livro ela fala, vai tirando foto do seu corpo mês a mês, porque observar a mudança física, como ela ocorre mais lentamente, é um exercício que pede mais paciência, mais atenção. E aí vai ter pessoas que você encontra muitos anos depois que você fala, meu Deus, como essa pessoa está diferente. Se ela estiver investindo realmente consistentemente num trabalho de transformação interna, ela vai estar diferente para muito melhor. Independente da idade, ela vai estar com mais luminosidade, ela vai estar com mais harmonia. Agora, tem outras pessoas que você encontra 20, 30 anos e você vai falar, você tá igualito! Você não mudou nada! E pode-se achar que isso é um dharma. Nossa, o tempo não foi tão cruel com você. Mas no fundo eu penso de todo o coração que não mudar é das piores prisões. É da escassez maior da vida. Com o tempo que urge, com a velocidade de comunicação que hoje temos, a maior liberdade e privilégio que a gente pode exercer é de fazer novas e melhores escolhas a cada dia. É se dar o sagrado direito de honrar-se, respeitar-se, gentilmente encontrar novos caminhos de viver mais feliz, mudando o quanto seja necessário. Com beleza, com facilidade, com alegria, com glória consigo e com todos os envolvidos, na medida do possível. Até a próxima!